Olá, graça e a paz. É muito bom rever você, reencontrar você aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1, e nós vamos ler até o verso 10. Efésios 1, de 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Que o Senhor abençoe as nossas vidas na aplicação da sua palavra. Esse capítulo introdutório da carta aos Efésios, ele faz um apanhado, como se fosse um resumo, uma visão panorâmica do propósito de Deus, da vontade de Deus para a raça humana e para a criação. O que é que Deus pretende fazer, o que é que Ele está fazendo, o que é que Ele vai consumar. Então, esse capítulo 1, ele é muito empolgante, ele é fascinante, ele trabalha bastante dentro do nosso coração essa perspectiva de esperança, essa perspectiva de restauração que nós vimos trabalhando já há algumas semanas para você. Então, nessa noite nós vamos refletir nesse texto sobre filhos de um Deus poderoso e amoroso. Ambientes de grande competitividade, exigência de alto desempenho para cumprir metas cada vez maiores, a necessidade de se trabalhar em equipes proativas geram uma enorme pressão sobre o indivíduo. Sustentar um empreendimento requer trabalho constante e ininterrupto, uma incansável vigilância sobre a concorrência e as tendências do mercado. Estabelecer diferenciais em produtos similares que suprem as mesmas necessidades constitui tarefa multidisciplinar que envolve desde a tecnologia dos materiais à análise do perfil psicológico do consumidor final. Nós vivemos um mundo altamente competitivo em todas as áreas. Se nós somos funcionários de uma empresa, estamos ligados a uma empresa, então nós temos que cumprir metas, nós temos que trabalhar com equipes, e as nossas equipes precisam ser de alto desempenho. Nós temos que manter a performance em qualquer situação, em qualquer ambiente. Se nós somos empreendedores, nós temos então o nosso próprio negócio, então o desafio vai para o outro lado. Então, como manter o nosso produto ou o nosso serviço atraente ou atrativo ao nosso cliente? Precisamos estar olhando constantemente o que a concorrência está fazendo, quais são os novos lançamentos, se por acaso algum desses lançamentos não vai estar no mesmo segmento do nosso produto, no mesmo segmento, mesmo nicho de mercado que nós estamos ocupando. Então isso gera muitas pressões, isso gera muitas cobranças na vida das pessoas. As pessoas trabalham em constante correria. Nos encontramos em meio a uma verdadeira batalha, mesmo sem perceber. Nós vamos sendo apertados, empurrados, esmagados. De um lado, os profetas do coach nos chamando para uma revisão de nosso mapa mental, desafiando para assumirmos o controle do nosso destino,
para conquistarmos nossa própria felicidade, para já imaginarmos o futuro que desejamos e orientarmos os caminhos para que ele seja concretizado. Então, de um lado nós temos aquelas pessoas que nos ajudam, elas são úteis, elas são boas porque estão sempre lembrando aquilo que nós podemos fazer, estão lembrando o nosso potencial, as nossas qualidades, lembrando as nossas virtudes, a nossa competência. Então, eles nos estão empurrando, estão nos aconselhando: olha, assuma o controle da sua vida, seja o senhor da sua história, seja o capitão do seu destino, o capitão da sua própria alma. Você pode, você consegue, porque tudo está em você, tudo está dentro de você. Mas do outro lado estão os desafios do mundo, as crises econômicas, instabilidade política, uma mídia ativista e ideológica, o custo de vida, a burocracia, a corrupção e as tragédias que se repetem. Do outro lado estão as coisas que, mesmo uma mudança do mapa mental, nós temos que encará-las, e elas estão fora do nosso controle, estão fora do nosso domínio. Muitas delas não estão acessíveis a nós para influenciarmos qualquer mudança que nos ajude. Diante disto, nasce um sentimento de desamparo, de incapacidade, de inadequação, até mesmo de orfandade, como na frase popular tão comum que a gente escuta: aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Porém, diante de tudo isso, esta passagem se levanta como uma voz de alguém que vem em nosso auxílio, em nosso resgate, para romper com toda essa atmosfera tóxica, agindo com todo poder e amor. É uma voz que resgata uma memória antiga, de um tempo bem antes de os seres humanos se perderem, enraizada em nossa alma, encoberta sob um monte de entulho de uma herança amaldiçoada, arrastada de geração em geração, e chega a nós quase como um sussurro, mas ainda assim plenamente audível: somos filhos de Deus. Então essa voz ecoa, ela vem sendo trazida, ela vai sendo repetida, ela vai sendo agasalhada no coração, na mente, e agora então esse texto resgata essa lembrança passada, antiga, escondida até mesmo pelas eras, mas ela sempre lá e pronta para se levantar. Somos filhos de Deus. A ideia-chave de Efésios é a reunião de todas as coisas em Jesus Cristo. Cristo é o centro em quem se unem todas as coisas e o laço que liga o todo, mantendo-os unidos. No mundo sem Cristo há desunião e desarmonia. É um campo de batalha. O mundo sem Cristo é um mundo dividido, desunido, fragmentado. O que é verdade do mundo natural exterior também o é da própria natureza humana. Em cada ser humano há uma tensão, cada pessoa é uma guerra civil em marcha, está sempre esmigalhado entre o desejo do bem e do mal. O ser humano, que tinha sido destinado a estar em comunhão com Deus, se sentiu estranho a Ele. Esta passagem nos alcança em meio a toda esta desarmonia para nos reintegrar ao equilíbrio e bem-estar que deveriam ser constantes em nossas vidas. Nela encontramos declarações verdadeiras para vencermos o medo e nos soltarmos dessas amarras que nos prendem e criam um sentimento de incapacidade diante da vida. Que declarações são estas que esta passagem nos traz? Que declarações são estas que fazem acordar e despertar em nós aquela memória antiga para reafirmar quem nós somos, o porquê estamos aqui, para onde nós vamos? Então nós vamos olhar nessa passagem, vamos visitá-la, refletir sobre ela e deixar que ela nos fale, deixar que ela nos toque, deixar que ela nos instigue. Vamos ver. A primeira declaração desse texto está lá no verso 5, e ela nos afirma assim: nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus.
No tempo em que esta carta foi escrita, as relações sociais eram regidas por questões étnicas, pela posição social, pelo poderio militar e situação religiosa, e todas elas, sem exceção, eram opressoras. Não importava se você era da classe rica ou da classe pobre, se você era sacerdote, se você era um militar, não importava, todas elas iriam oprimir você. A relação era sempre de medo, a relação era sempre de disputa. A família era regida pelo sistema patriarcal chamado de paterfamília, que tinha poder absoluto sobre a vida dos demais, podendo submeter à escravidão ou mesmo matar, caso fosse sua vontade. Por esse regime, enquanto o pai fosse vivo, o filho, não importa a idade que ele tivesse, ele estaria sempre debaixo do domínio e da autoridade do pai. Não importava se esse filho tinha 40, 50 ou mesmo 60 anos, o seu pai, estando vivo, ele era a autoridade total. E o seu pai poderia inclusive vendê-lo como escravo, se assim o desejasse. Aqueles que não eram cidadãos romanos passavam por muitas dificuldades, sendo constantemente humilhados, com o risco de terem suas propriedades confiscadas caso fosse do interesse de alguma autoridade local. Mesmo o ambiente religioso era dirigido por uma classe sacerdotal que representava a divindade e falava em nome dela, e que exigia sacrifícios e oferendas complexas, além de extorquir aqueles que buscavam seus conselhos e orientações. Mesmo na religião, ela era corrompida. Lá em Malaquias nós temos uma ilustração sobre isso, dos sacerdotes que se corromperam, e eles acabavam oprimindo o povo, escravizando o povo. Assim também era no tempo em que a carta aos Efésios foi escrita. O ambiente assim era marcado pela presença de pequenas tiranias que submetiam as pessoas ao medo, à opressão, à falta de perspectiva, à perda de autoestima, desvalor, carência de pertencimento. Era uma cadeia como o governante, o imperador, ele oprimia, então isso ia descendo até o último. Como os militares, os soldados romanos, eles extorquiam os comerciantes. Esses comerciantes também oprimiam o povo, acabavam também mascarando nos produtos, acabavam fingindo aquilo que ele vendia. E o povo também acabava oprimindo, um oprimia o seu vizinho, porque era uma sociedade opressora, era uma sociedade com um espírito de escravidão, com uma mentalidade de exploração. Não era muito fácil viver naquele tempo, apesar de toda a aparência de prosperidade da Pax Romana ser algo perceptível, algo sensível, mas as relações sociais, familiares, comerciais, enfim, elas não eram muito tranquilas, muito pacíficas. Então surge o apóstolo Paulo, falando sobre um Deus que é Pai, que abençoa desde sua morada, que amplia sua tenda para nos acolher, que direciona o seu cetro de justiça para nos receber, que prepara a sua mesa para nos receber como filhos. Então surge o apóstolo Paulo falando de um Deus, e esse Deus era diferente, porque esse Deus, em vez de cobrar, de exigir e de pedir, esse Deus vem oferecer, ele vem entregar, ele vem dar, ele é quem vem ofertar. A expressão que nós encontramos no texto, bênçãos espirituais das regiões celestes, remete àquela que foi proferida sobre os primeiros seres humanos no Éden, lá em Gênesis 1:28, cujo sentido é dotar de poder para o sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade, conferir vida abundante e eficaz a alguém ou alguma coisa. Esta era uma proposta que mudava radicalmente a maneira de organizar a vida de uma pessoa.
um Deus que vinha e abençoava. E ele dava condições, então, para que essa pessoa pudesse viver abençoada, sendo abençoada, como alguém abençoado. No lugar de ela precisar se esforçar para conquistar uma posição na sociedade e depois ser grato àquela mesma sociedade, porque ela permitia ser alcançada, ou ao menos inspirava os sonhos de realização. Surge uma voz afirmando sobre Deus que vem em busca do ser humano, que nada tem a oferecer a Deus, que é digno de condenação porque se rebelou contra a divindade. E esse Deus declara ser o seu Pai, profere a bênção paternal e lhe concede a paz. Será totalmente o inverso do que a sociedade oferecia. Para se alcançar os benefícios, para se atingir alguma coisa, alguma comodidade, algum relativo conforto, a pessoa tinha que lutar muito, trabalhar muito, se empenhar muito, se esforçar muito, talvez até fazer alguns negócios, se corromper, se vender. E depois, quando chegava lá, então ele deveria também agradecer a essa sociedade, porque essa sociedade tornou possível tudo aquilo. Mas Deus não faz assim. Deus não age. Esse Deus que Paulo anuncia nesta passagem, ele não age assim. Ele não exige o desempenho, ele não cobra o desempenho, ele não mede pelas realizações, pelo contrário. É ele quem ajuda, é ele quem socorre, é ele quem abençoa, é ele quem torna possível encontrar essa paz, encontrar esse sossego, encontrar esse aquietar do coração. Não precisamos nos sentir como alguém que não tem origem, nem família ou história. Alguém que pode ser jogado de um lado para outro, arrastado e explorado, que não tem destino, que tem seu valor medido pela capacidade de desempenho e realização, e para isto precisa vender a alma, se necessário, para obter a aprovação e aceitação dos demais. Deus nos escolheu para sermos seus filhos, para levarmos o seu nome, para sermos integrantes de sua família, para refletirmos a sua imagem e a sua glória. Deus nos escolheu para termos perto de si mesmo, ao redor da sua mesa, diante dele. Deus nos abençoou, Deus nos chama e torna possível a nós atendermos a este chamado. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto está lá no verso 10, que afirma: Deus está reorganizando o mundo onde vivemos. Naquele tempo, o Império Romano passava por algumas dificuldades internas, enfrentava rebeliões em algumas províncias e era administrado por Nero, que era um homem de índole violenta e muito instável. Depois dele, houve uma sucessão de outros imperadores que foram assassinados pelos próprios familiares, e tais familiares acabavam assumindo o trono. Então, ainda naquele tempo havia essa instabilidade, ninguém sabia o que viria. O imperador estava agora, mas daqui a pouco ele poderia ser assassinado talvez pelo seu próprio filho, e o seu filho assumiria o trono. Nero assassinou sua própria mãe, Agripina. Então isso trazia uma instabilidade, trazia um desassossego às pessoas. Elas não sabiam para onde as coisas se encaminhariam, elas não sabiam para onde as coisas iam, não havia uma estabilidade, não havia uma referência a ser seguida. Ainda vivemos tempos nos quais há uma busca pelo domínio mundial, nações que disputam o lugar da maior potência a fim de poder ditar as regras sobre as demais.
A globalização que foi imaginada para desenvolver um melhor relacionamento entre os países, facilitando o comércio e as relações de cooperação, se tornou palco para que nações ricas oprimam as mais pobres e para que embargos econômicos sejam lançados sobre aqueles que divergem dos rumos traçados. A tão sonhada fraternidade humana vai se tornando um projeto distante e impraticável. O mundo parece haver sido lançado no caos, abrindo espaço para os aproveitadores e exploradores da destruição, aos profetas do desastre, aos charlatães que prometem cura para todos os males, aos gurus que oferecem terapias e mágicas, e os empreendimentos que sempre pedem um pouco mais de esforço, porque ao final a recompensa valerá a pena. Então parece que todos querem mandar, manda quem pode, obedece quem tem juízo, diz uma máxima popular. O mundo está desordenado, está descontrolado. Então ouvimos a voz nessa passagem anunciando que o próprio Deus está fazendo convergir em Cristo todas as coisas. Deus está reorganizando o nosso mundo, trazendo-o de volta ao eixo, restaurando seu valor e significado, purificando da maldade, curando suas fraturas, reequilibrando seu movimento e resgatando sua vocação e propósito. O próprio Deus vem para colocar ordem no caos, o próprio Deus vem para reorganizar as coisas, reequilibrar as coisas. Abacuque, escrevendo séculos antes desta mensagem, já anunciava: o teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas, marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira, sais em socorro do teu povo para salvamento dos teus ungidos. O Senhor se levanta contra todas as estruturas da impiedade e maldade que removeram o mundo de sua estabilidade. O Senhor marcha sobre a terra, executando o seu juízo, corrigindo, abalando, derrubando, desarticulando todas as estruturas da maldade, da impiedade. Deus se propõe a reorganizar o mundo onde vivemos, e nós podemos perceber isso quando nos dispomos a seguir os seus passos, quando nos dispomos a segui-lo, a acompanhá-lo nessa tarefa. A vida começa a recuperar o seu brilho, a família volta a experimentar a harmonia em suas casas, as pessoas readquirem a esperança, a alegria volta a frequentar as ruas e as praças. O trabalho volta a ser instrumento de cooperar com Deus na realização de sua obra, em vez de ser apenas um meio para garantir a subsistência. E a paz torna irmãos aqueles que um dia foram inimigos. Quando nós vamos seguindo, nos colocamos ao lado de Deus nesta caminhada, nessa tarefa, nessa missão de reorganizar o mundo em que vivemos, o nosso mundo, nós podemos experimentar esse renovo, podemos experimentar essa alegria, podemos experimentar essa paz, as coisas vão se ajustando ao nosso redor. Para isto, Deus ressuscita a Jesus dentre os mortos e o declara como Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os poderes espirituais do bem e do mal, contra todas as estruturas de poder que se insinuam dominar a criação, sobre todas as formas de pensar e planejar a vida neste mundo, sobre todos os modos de explorar e utilizar os recursos naturais deste planeta, sobre a ciência em sua busca por compreender o funcionamento do cosmos, enfim. A criação tem um regente, um redentor que está confrontando os inimigos
para que eles sejam eliminados para sempre. O mundo tem um Senhor, o mundo está no controle de alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele estabeleceu como governante. Deus é quem afirma: nós não podemos administrar a criação, a não ser que Jesus o faça, a não ser que nos unamos a Jesus, a menos que deixemos que Jesus dirija as nossas vidas e coloque em ordem o nosso próprio mundo interior. Nós não veremos o nosso mundo exterior sendo reorganizado. É por isso que Deus estabeleceu o seu Filho como Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é o único capaz de fazer isso. Ele é o único com poder, bondade, sabedoria suficientes e necessárias para cumprir essa tarefa, porque Deus está reorganizando o nosso mundo. Nós não vivemos pelo acaso, vivemos sim pela esperança de que o reino de Deus se estabelecerá e a vontade do Senhor será feita na terra, assim como é feita nos céus. Nós não vivemos dependendo de sorte ou do azar, nem das apostas, nem das previsões dos economistas, dos políticos, ou seja lá quem for. Nós vivemos na certeza de que o mundo está sendo governado, dirigido, controlado por Jesus, e o seu reino se consumará e a sua vontade será feita. É assim que nós vivemos, porque Deus está reorganizando o mundo em que vivemos. Concluindo, estamos mergulhados num mundo de incertezas e disputas de poder, numa atmosfera opressora que procura nos escravizar em várias áreas, que oferece presentes e ao final se tornarão em prisões, ou precisarão ser devolvidos como preço pelo resgate de nossas almas. Nós vivemos esse mundo que vai nos oferecendo coisas e depois pega essas coisas de volta para nos devolver alguma coisa ou o mínimo de vida que nós temos ou desejamos. Nos dias de Paulo, quando escreveu aos Efésios, também era assim, mais cruel até. Mesmo assim, sua voz foi ouvida, resgatando na memória antiga a verdade que pode nos despertar, nos tirar do sono e da tristeza. Fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. Somos pessoas com nome e valor em quem habita a glória do Deus eterno. Paulo ecoa esta verdade no meio de todo aquele caos, de toda aquela tragédia, opressão que eles viviam, e resgata essa memória. Também resgata a declaração que põe por terra toda a disputa pelo poder, que cria as incertezas a respeito da segurança e bem-estar de todos. Deus está reorganizando o mundo onde vivemos. Alguém que domina e foi declarado o Rei dos Reis, o Príncipe sobre os poderosos da terra. As coisas podem acontecer, o mal ainda pode acontecer, mas nós não vivemos em um mundo entregue ao acaso. Deus está organizando o mundo onde vivemos. Hoje o Senhor nos fala novamente. A sua voz ecoa mais uma vez nestes tempos sombrios, declarando a verdade que deve servir de motivo e entusiasmo para a nossa existência e prática de vida. Deus fala a você nesta noite. Deus lembra a
nessa noite, Deus recorda e faz despertar lá do fundo da sua alma uma verdade que você talvez esqueceu, que você talvez nem sabia que ela estava aí, que eventualmente foi sendo sufocada, foi sendo afogada, acobertada por tantas experiências dolorosas. Mas Deus a traz de volta para que você nesta noite saiba, se lembre e creia. Somos filhos de um Deus poderoso e amoroso. Um Deus que cuida de nós, um Deus que se ocupa conosco, um Deus que se interessa por nós e nos chama para segui-lo, para acompanhá-lo, para estar perto dele, nesta tarefa, nessa jornada, nessa missão, de restaurar para si todas as coisas, a começar com cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e você renove a sua esperança com essas verdades. Que você não se esqueça que o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele veio. Ele não esperou você ir até Ele. Ele não cobrou que você fosse até Ele, que você se esforçasse, se empenhasse. Não, Ele veio até você. Ele acolheu você. Ele escolheu você. Ele chamou você. E Ele aguarda a sua resposta. Ele aguarda o seu gesto na direção dele. Então que Deus o abençoe. Amém. Nós vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa tua palavra que resgata lá em nós essa memória antiga, esta verdade que o Senhor afirmou e declarou lá quando estava ainda fazendo o universo. A verdade que o Senhor nos fez para sermos teus filhos. Mas nós vivemos tempos difíceis, ainda estamos vivendo tempos difíceis e parece, ó Pai, a impressão que nós temos é que eles vão ficando piores. Nosso futuro parece embaçado, atrapalhado, mas o Senhor vem em nosso auxílio, e o Senhor vem em nosso socorro. O Senhor vem para reorganizar o mundo onde vivemos. Pai, eu oro por essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão aqui nesta noite. Por esses, ó Deus, que vivem nessa correria, nessas cobranças, nessa pressão, do seu ambiente de trabalho, no mercado, na sociedade, na cidade onde eles vivem, ó Pai. São cobranças, ó Deus, são exigências, competição, correria, ansiedade, preocupações enormes, ó Deus. Com o orçamento da sua casa, com o sustento da sua família, com a provisão para o seu lar. São ameaças, ó Pai, são acidentes, são tragédias que passam diante dos seus olhos, que chegam aos seus ouvidos as más notícias, ó Pai. Ah, Senhor, que essa pessoa agora possa se levantar e lembrar que ela é a filha amada do Senhor, que Ele é o filho amado do Senhor, que o Senhor quer salvá-lo, que o Senhor quer restaurá-lo, e essas coisas do mundo não podem roubar esta verdade, não podem tirar essa identidade, nem apagar o brilho da glória do Senhor neles, ó Pai. Que eles possam descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, até que todas elas sejam convertidas ao domínio e ao senhorio de Jesus Cristo.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos lembra que habitamos um mundo que é obra do Senhor, que é criação do Senhor. E nós vivemos uma história no meio da qual o Senhor se move, no meio da qual o Senhor age, o Senhor interfere e conduz, até que ela seja consumada de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que ecoou em nossos corações hoje, assim como Paulo a proferiu há 2000 anos atrás. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela salvação e pela tua graça que nos alcançou, porque nós somos filhos do Senhor poderoso e amoroso. E nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, te conceda uma boa semana de paz, de bênção e de alegria. Eu espero ver você no nosso próximo encontro. Uma boa noite para você.